Shalom, shalom, boa tarde. 10 de Tevet, 5.783, 3 de dezembro de 2022. À tarde com a Torá, trazendo a paraxá da semana e a leitura diária. Essa semana estamos com a nossa paraxá, Vayierri, e ele viveu. Falando de Iaco, que viveu 17 anos no Egito, foram os melhores anos da sua vida, e dentro desse sentido, nós temos aí então Iacov, encerrando, finalizando a chamada era patriarcal, e então Iacov, ele viveu 130 anos até descer ao Egito, e ao Egito viveu mais 17 anos. Então, a vida de Iacov foi 147 anos. Então, nós temos aí a graça bendita, que é a última semana para o nosso livro Bereshit, Gênesis. É o primeiro dos 5 livros em que nós estamos nesse novo ciclo dos estudos de Torá. Então, nessa semana, pela graça de Hashem, nós estaremos encerrando no próximo Shabat, o livro de Bereshit, ok? Hoje é o dia 10 de Tevet, então hoje é um dia de jejum, de luto, em todo Israel e em todas as comunidades judaicas pelo mundo afora, Como ontem nós anunciamos, para os Benei Noach, a orientação rabínica é substituir o jejum por Tzedaká, Então, à medida que nós estamos recebendo aqui, Benei Noach, Bauru e região, estamos recebendo as ofertas, as doações, nós estamos enviando para os rabinos Michel Tabassinik, que trabalha com as crianças, lá no Brooklyn, em São Paulo, e o Rav Shimon Brand, com as suas atividades também, sempre apoiando o nosso Rav Yaakov Geranstad e também a sua comunidade junto ao povão ali, em São Paulo também. Então, amados, nós estamos aí enviando as nossas doações para os nossos rabinos aí, ok? Então, temos até a tarde, até amanhã, se porventura não der tempo hoje, e aí nós estaremos aí recebendo e retransmitindo, aos nossos rabinos. Quem já tem o seu contato direto com os rabinos, é só enviar sua Tzedaká direto, não tem problema nenhum, justamente é um momento de nós estarmos unidos, ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, o filho primogênito de Deus, nesse jejum de luto, de dor e tristeza, que está conectado com a destruição principalmente do primeiro templo, e no ano de 3.336, a contar da criação, 425 anos antes da Era Comum, que foi o cerco em Jerusalém, ok? Então, nós estamos aí e você pode, se quiser, voluntariamente, com amor e gratidão a Hashem, pode participar diretamente nesse sentido também, ok? A nossa prece de hoje para o Brasil e o povo brasileiro está no Salmo de número 86. Na descrição aí foi colocado 83, mas foi um ledo engano, tá bom? É o Salmo 86, Vamos corrigir depois. Então, o Salmo 86, os nossos mestres falam assim: quando alguém em perigo ora a Deus, ele espera que o seu pedido seja atendido. Essa é a esperança daquele que clama a Deus. Mas, na realidade, os nossos mestres falam que, a partir do momento em que nós nos colocamos com um coração voluntarioso, com sinceridade, para clamar a Deus por tal questão, tanto essa como outras, na realidade, o pedido já está sendo atendido. É uma questão de tempo, a qualquer momento mesmo, o Eterno materializar neste mundo da ação, o mundo de Asiá,
a resposta ao nosso clamor. Então, por isso, a sua oração, que conscientiza a cada um de nós, a você, o quanto está próximo de Deus. E esta é a razão do clamor a Deus, né? Então, diante de um perigo, sem sombra de dúvidas, aquele que está numa situação dessa, ele clama a Deus e ele se sente mais próximo de Deus. Seja por uma questão de perigo, um problema financeiro, enfermidade, ou qualquer coisa que você está diante aí, entre aspas, de um perigo, né? Então, quando você clama, então, você sente que está próximo de Deus, você tem consciência que está próximo de Deus. E mesmo antes de você já começar o seu clamor, Deus já está ouvindo o seu clamor e ele já determinou a resposta ao teu clamor. É uma questão do momento de Deus materializar neste mundo a nossa resposta ao nosso pedido, ok? Então, por isso, fique tranquilo. Como uma criança assustada se acalma quando sua mãe está perto, né? Então, fique tranquilo. A certeza que Deus não somente está ouvindo, mas já determinou a resposta e realmente confiante, né? Muito confiante em Deus, que a qualquer momento ele materializará realmente a resposta ao nosso clamor. Por isso, ao povo brasileiro, né? Foco em Deus, sem sombra de dúvidas. E a resposta, mais cedo do que você imagina, poderá se materializar. E a prece do Salmo 86 assim diz, uma prece de David. Ó Eterno, inclina para mim os teus ouvidos e dá-me resposta, pois sou um desvalido e estou aflito. Preserva minha alma, pois sabes que te sou devoto, ó Deus meu. Salva este servo que em ti confia. Compadece-te de mim, que a ti clamo sem cessar. Conforta a alma de teu servo, porque a ti, ó Eterno, eu elevo a minha alma. Tu és bondoso e clemente, e imensa é a tua misericórdia para com todos que te invocam. Escuta a minha prece e atende a voz das minhas súplicas, ó Eterno. No dia da minha angústia, a ti clamarei, e sei que me responderás. Não há entre os deuses um que se possa a ti comparar, nem obras que se assemelham às tuas. Todas as nações que criaste virão prostrar-se ante ti e glorificarão teu nome. Maravilhosos são os teus feitos, e imensa é a tua grandeza, pois só tu és Deus. Não há outro Deus além de ti. Ensina-me teu caminho, ó Eterno, para que eu possa andar sob tua verdade e dedicar meu coração e temer somente teu nome. De todo o meu coração hei de te agradecer e para sempre glorificarei teu nome. Pois com tua incomparável benignidade livraste minha alma do mais profundo abismo. Contra mim se levantaram soberbos e violentos, que não te têm diante deles e procuravam tirar-me a vida. Mas tu, ó Eterno, és um Deus clemente e misericordioso, lento em irar-se e transbordante em bondade e retidão. Volta-te para mim e compadece-te, concede de tua força a teu servo e salva assim o filho da tua serva. Apresenta-me um sinal de teu favor, para que o vejam os que me odeiam e se sintam humilhados por saber que tu me ajudas e confortas. Salmo 86. Que essa prece seja o clamor de cada coração brasileiro, aonde estiver, nos quatro cantos do nosso país e fora do nosso país. E sabedores de que Deus está pertinho daqueles que clamam, né, realmente
com o coração, com verdadeira intenção do coração, sabe que a resposta é uma realidade, ok? Então, por isso, foco em Deus, confiança em Deus, deposite nele, simplesmente nele, toda a sua esperança e confiança, pois só ele é Deus e só ele é o Salvador, ok? E não fique abatido, mas tenha certeza que a vitória, ela virá mais cedo do que você pensa para o povo brasileiro e para a nossa nação, ok? Temos uma grande tarefa a realizar nesta nação. Não vamos, de forma alguma, ficarmos prisioneiros no quadrado, ok? Hoje é dia 10 de Tevet, o cerco de Jerusalém. É o 10º dia do mês de Tevet, que no ano 3336, a contar da criação, no ano correspondendo ao ano 425 antes da Era Comum, né, os exércitos do imperador da Babilônia, Nebuchadnezzar, o famoso Nabucodonosor, fizeram um cerco a Jerusalém. E 30 meses depois, em 17 de Tamuz, no ano de 3338, as muralhas da cidade foram arrasadas e no dia 9 do mês Av daquele ano o templo sagrado foi destruído, ok? E o povo judeu foi exilado na Babilônia durante 70 anos, né? E o dia 10 de Tevet é observado como um dia de jejum, luto e arrependimento, né? Então, por isso, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele assim disse no dia 10 de Tevet do ano 5752, correspondendo ao ano gregoriano 1991. Teshuvá tem o poder de terminar o exílio e trazer a redenção, ok? Então, e aqui está uma conexão exatamente com a questão de redenção final, Mashiach, né? A revelação do justo e o verdadeiro Mashiach. Esse dia ele é conhecido como Asará Betevet, Asará Betevet, que significa 10 de Tevet. Então esse dia é um dia que é observado em todo o mundo judaico, de jejum, luto e arrependimento, né? O mundo judaico se abstém de comer e beber desde o nascer do sol, né? Aliás, mesmo antes do nascer do sol, por exemplo, né? O jejum para o povo judeu começou às 4h03 desta madrugada e vai até às 19h23, ok? Os Beneinô estão fazendo tzedakah, doações, né? Para com os rabinos, né, para auxiliar, ajudar nas suas atividades sociais, ok? Então, nesse período, desse dia de hoje, principalmente, né, temos aí, né, o mundo judaico acrescentando várias preces de penitência, conhecidas como Selichot, e outros trechos especiais às suas preces. O jejum termina ao anoitecer, e assim que o judeu vê, né, as 3 primeiras estrelas, né, surgindo no céu, então aí eles encerram o jejum. Jerusalém foi cercada, sitiada, né? Dentro desse aspecto aqui, durante anos, né, Deus tinha enviado seus profetas para advertir, né, Israel sobre a iminente destruição de Jerusalém e o templo sagrado, se eles não corrigissem o seu mau comportamento, né? Você pode ver na história, né, o livro chamado, né, Lamentações de Jeremias, o livro do profeta Jeremias, está bem recheado dessa questão da primeira destruição ali. Você pode fazer aí uma reflexão nesses 2 livros, por exemplo, né? Então Deus enviou, né, os seus profetas para advertir Israel sobre a iminente destruição de Jerusalém e o templo sagrado, se eles não corrigissem o seu mau comportamento. Mas eles desprezaram os homens sagrados como portadores
né, de falsas profecias de destruição. Era exatamente o que acontecia, né? O povo e o rei da época, né, falava que era realmente falsos profetas, falsas profecias, né, da destruição. E eles mataram alguns dos profetas e outros colocaram em cadeias, né, em prisões, como o caso de Jeremias, por exemplo, né? Então, finalmente aconteceu que no dia 10 do mês judaico de Tevet, no ano de 3336, né, os exércitos do imperador da Babilônia, né, Nabucodonosor, montaram um cerco em Jerusalém. Sempre paciente, Deus retardou a destruição o máximo para dar aos judeus mais uma chance de arrependimento, techuvá. Ele enviou repetidamente o profeta Irmiyahu, né, Jeremias, para advertir sua nação. Mas o que eles fizeram? Colocaram o profeta Jeremias no calabouço, na cadeia, por causa das suas profecias, que eles denominaram como falsas, né? Então, assim, 30 meses depois, no dia 9 de Tamuz, no ano 3338, né, os muros da cidade foram quebrados e em 9 de Ave daquele ano o templo sagrado foi destruído e o povo judeu foi exilado, né? O único jejum dentro dos meses judaicos, que é este 10 de Tevet, ele é o único que ele pode ser observado mesmo quando cai numa sexta-feira, no sexto dia da semana, e que mesmo assim ele altera os preparativos para o Shabat. Mas é o único jejum que, se cair na sexta-feira, é para ser observado, certo? Por causa dessa conexão à destruição do templo, ok? Então, é visto como o início da cadeia de eventos que culminou a destruição do templo e depois, né, de forma subsequente, vieram os exílios. Algo do qual jamais nos recuperamos plenamente, porque mesmo quando o segundo templo finalmente foi construído, jamais retornou à sua plena glória, né? Dentro desse aspecto aqui, os nossos mestres comentam que na destruição do primeiro templo, por exemplo, a Aron HaKodesh, a arca sagrada, ela estava presente no primeiro templo. Quando começou todo esse Asará Betevet, ou seja, o cerco, né, no dia 10 de Tevet, então, quando os babilônicos vieram, tomaram posse, destruíram o muro de Jerusalém, etc. e tal, para poder adentrar na cidade e automaticamente invadiram e destruíram o templo, a Aron HaKodesh, ela desapareceu. Ninguém tem notícia dela, ninguém sabe aonde que ela foi parar, ok? Ninguém sabe onde que ela foi parar, né? Alguns dos sábios dizem que nesse momento, o lugar do Santo dos Santos, Kadosh Kadoshim, ali Deus fez com que aparecesse realmente um canal que viesse do local do templo e abriu-se um canal para o interior da terra. E essa arca, ela simplesmente desceu, sumiu. E ninguém mais achou nem vamos dizer assim, o portal que conduz a esse túnel, ok? Então, alguns sábios comentam sobre isso daí. E ela será, a arca sagrada, ela será restaurada nos dias de Mashiach, no terceiro templo que será construído, o terceiro e definitivo templo na redenção final com Mashiach. Então, a arca voltará ao seu lugar, bem como também a menorá de 7 braços, a menorá original, que também não sabem aonde está. Aquela menorá arredondada que na destruição do segundo templo, que General Tito levou para Roma e estampou aí nos livros da história, né, que a grande vitória do General Tito, né, com seus exércitos romanos, destruíram Jerusalém,
roubaram um monte de coisa, assassinaram crianças, jovens, mulheres, os homens, velhos, etc. e tal, né? Uma grande vitória, vergonhosa vitória, né? E ali ele estampa uma menorá de 7 braços arredondada, que pegou do templo e levou para Roma, né? E está lá nos subterrâneos lá do Vaticano, lá no seu museu subterrâneo, né? Está lá, com tantas outras relíquias do povo judeu, né? Então, acontece que a verdadeira menorá também não sabe onde que está, porque ela não é arredondada, né? Então, quando Salomão ele construiu o templo, ele construiu 10 menorote, né? 10 candelabros, né? De forma a despistar do verdadeiro candelabro de 7 braços, né? Então ele fez aqueles arredondados e aí o pessoal acha que teve uma grande vitória. Não acharam a arca, não acharam a menorá original, tchau, né? E é isso daí. Então por isso jamais retornou à plena glória. Por quê? Porque quando construiu o segundo templo, né, a menorá original e a arca sagrada não estavam presentes fisicamente. Então a glória do primeiro templo já não foi a mesma para o segundo. E os nossos sábios dizem que o terceiro e definitivo templo, a sua glória e a presença divina será superior aos 2 primeiros templos. É a redenção final com Mashiach, ok? Só para localizar a questão em si. Então, o dia 10 de Tevet também comemora 2 eventos trágicos, né, que ocorreram perto daquela data, que foram incorporados, né, nas preces, né, desses dias, né, as preces de penitência, Selihot. E foi o dia 8 de Tevet e o dia 9 de Tevet. Então, no dia 8 de Tevet, o evento trágico que os sábios mencionam aqui foi que o imperador egípcio grego Ptolomeu, ele tinha o domínio na época, né? E ele então reuniu 72 sábios da Torá, os 72 homens mais sábios da Torá que havia no povo judeu. E ele então colocou os 72 sábios sob uma forte escolta dos seus soldados, em 72 salas separadas, impossível de um ter comunicação com o outro. Então os 72 sábios da Torá, eles foram separados em 72 salas, né? E a determinação de Ptolomeu, o imperador grego-egípcio, né, foi que eles traduzissem para o grego, do hebraico para o grego, a Torá. É aí que surgiu a Septuaginta, viu? Aí que surgiu a Septuaginta, que o mundo religioso aí bate no peito, aí é a tradução dos 70. Não, é a tradução dos 72. 72 sábios, certo? Então, eles produzissem de uma forma a tradução do hebraico para o grego da Torá, os 5 primeiros livros das sagradas letras, das sagradas escrituras, ok? E aí, então, no dia 8 de Tevet, no ano de 3515, correspondendo ao ano gregoriano, né? Antes da Era Comum, melhor dizendo, o ano de 246, né? E eles produziram, então, 72 traduções, e isso foi especialmente milagroso, pois havia 13 locais onde os tradutores intencionalmente divergiam na tradução literal, né? Apesar dos milagres, os rabinos viram que esse evento como um dos dias mais sombrios da história judaica, comparando o dia em que os judeus fizeram o bezerro de ouro, né? Não vamos entrar nos detalhes aqui da tradução em si, né? Porque realmente é um assunto extenso, né? Mas resumidamente, quando Ptolomeu ele determinou aos 72 sábios traduzir do hebraico para o grego os 5 primeiros livros da Bíblia,
o desafio de Ptolomeu era para envergonhar os sábios do povo judeu. Porque ele poderia ter 72 traduções diferentes. Porque os 72 sábios, eles ficaram incomunicáveis, eles não podiam se comunicar para poder falar o que nós, nessa tradução aqui para o grego, como que nós vamos falar essa palavra para a tradução, né? Como que nós vamos fazer isso daqui? Qual é a palavra mais adequada, etc. e tal. Então eles não podiam se confabular, né? Então Ptolomeu ele achava que poderia dessa forma envergonhar a Torá, o Deus de Israel, os sábios do povo de Israel e o próprio povo de Israel. Então a intenção dele era essa, era uma intenção nefasta. Porém, né, o grande milagre aconteceu, as 72 traduções foram exatamente iguais. Porque Ptolomeu esqueceu de um simples detalhe. Os sábios do povo judeu não dependem de nenhum humano, depende unicamente de Deus, o inspirador dos sábios do povo judeu. E foi exatamente ele que inspirou os 72 sábios para fazerem a tradução, né, as 72 traduções, né, e nos pontos convergentes ou conflitantes, né, eles traduziram exatamente de forma igual a essa daí, né. Blineder não é uma promessa, mas se não esquecermos, nos próximos dias a gente traz aqui alguns exemplos sobre isso daí, ok? Então, nesse sentido, amados, por que se tornou o dia mais sombrio e comparado como o dia em que o povo judeu fez o bezerro de ouro, né? Então, vamos dizer assim, a desgraça do bezerro de ouro foi comparado com a tradução do hebraico para o grego, da tradução da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia. Então, a tradução em si, de fato, ela não seria nada ruim. Lógico que não, certo? Porém, Moshe, ele já tinha traduzido a Torá em 70 línguas quando ele recebeu a Torá, porque na época havia 70 nações, 70 países, que são a base de todas as nações até o tempo presente. Então, o próprio Moshe já tinha feito uma tradução da Torá que ele recebeu de Hashem para 70 línguas existentes naquela época. Mas a diferença aqui é que essa tradução de Moshe, ela foi exatamente uma orientação divina para que as 70 nações fossem ofertadas a elas a Torá. Então, por exemplo, num determinado país foi ofertada para eles a Torá. Vocês querem a Torá? O que tem nela? Então, está escrito, não roubarás. Aí então aquela nação falou, não, isso não serve para nós, porque nós vivemos de roubo, nós roubamos caravanas, nós roubamos as pessoas, nós vivemos de roubo, isso daí não serve para nós não queremos não. Outra nação, um outro exemplo, né? Vocês querem a Torá? O que está escrito nela? Está escrito nela que há um só Deus e só ele adorarás e só ele servirás. Então aquela nação falou, não, isso daí não serve para nós. Nós temos muitos deuses, nós temos muitos ídolos, isso não serve para nós. Então assim sucessivamente as 70 nações rejeitaram a Torá. Mas quando ela foi ofertada aos judeus, saído do Egito, eles simplesmente responderam, nós faremos, obedeceremos e ouviremos, estudaremos na sequência. Então prontamente o povo judeu, ele aceitou a Torá, pá! Isso significa que, nesse momento, o povo judeu tornou-se oficialmente o povo judeu, o povo escolhido de Deus, a menina dos olhos de Deus. Então, oficialmente se concretizou neste dia. Por isso que os sábios falam que o mundo, o universo, até então, existia de forma provisória. Mas a partir do momento que o povo judeu aceitou, recebeu a Torá, então o universo passou a existir de fato, de forma oficial, e de fato permanece, como está escrito em várias partes de Salmos, por exemplo, né?
que enquanto houver céus e terra, houver as estações do ano, etc. e tal, Deus é fiel na sua promessa para com o seu povo e a casa de Israel, ok? Então, ninguém vai destruir a terra, não. Esquece esse negócio aí de meio ambiente, companhia limitada, que faz o maior carnaval em cima dessa história aí, mas o alvo, né? O alvo é aquilo que faz cosquinha nos dedos, sabe? Sabe aquele negócio que faz cosquinha nos dedos, né? Então o alvo é esse, não tem nada de preservação de meio ambiente. A mesma coisa, né? Preservação da Amazônia. Como preservação da Amazônia? Já roubaram tanto a nossa Amazônia, misericórdia, não é verdade? Não tem nada de preservação, não. Ó, faz cosquinha nos dedos, é isso que interessa, entendeu? Então a terra não vai ser destruída, não. Porque Deus solidificou realmente a sua promessa, etc. e tal. Então, dentro desse aspecto aí, amados, né, a tradução de Moshe para as 70 nações foi um ato divino. Mas aqui não foi um ato divino, foi um ato de um homem, Ptolomeu. Aqui não foi a vontade divina, foi a vontade de um homem perverso, tirano, que forçou. Se eles não obedecessem, eles seriam mortos e o povo judeu também. Então, vamos fazer a tradução. Deus sabe do amanhã. Então, dentro desse aspecto, essa tradução, ela foi considerada como o pecado do bezerro de ouro, certo? Então, na verdade, a tradução grega, ela avançou a agenda dos judeus helenistas a trazer a cultura grega à vida judaica, transformando a Sagrada Torá em apenas outro livro, um livro a mais na sabedoria grega diante da sua própria biblioteca de Ptolomeu. Mais um livro na biblioteca, puf! Entendeu? Então, a tradução forçada da Septuaginta, ela serviu para ser apenas mais um livro. E depois disso daí, aí piorou, porque é tradução sobre tradução, contradição sobre contradição, aí a coisa, misericórdia. Graças a Hashem, que o povo judeu preservou a Torá original, e nós estamos nela. Então, é esse simples detalhe, sem sombra de dúvidas. Então essa é a grande tragédia do dia 8 de Tevet. E a outra tragédia no dia 9 de Tevet foi exatamente o falecimento de Ezra, o escriba. Então Ezra, o escriba, faleceu no dia 9 de Tevet, no ano 3448, 313 antes da Era Comum, exatamente 1000 anos após a outorga da Torá no Monte Sinai. Foi ele que liderou o povo judeu ao retornar a Eretz Israel após o exílio babilônico. Supervisionou a construção do segundo templo e ajudou a colocar um basta na onda de casamentos mistos que estavam perdendo a identidade judaica, que afligia todo judeu da sua época. Como chefe da grande assembleia, ele canonizou os 24 livros das escrituras sagradas, conhecida como Tanakh, né? E legislou uma série de leis e práticas, incluindo a prece formalizada, garantindo a continuação do autêntico judaísmo entre o povo judeu até os dias de hoje, né? Então, como dentro do mês de Tevet nós temos 3 dias, 8, 9 e 10, que são dias realmente de tristeza, de luto, então os sábios do povo judeu, né, da grande assembleia, decidiram fazer apenas o dia 10 de Tevet, que marca o cerco em torno de Jerusalém, ser o único dia de jejum, né, e realmente de preces, momento de tristeza, de luto, né, para que o mês não ficasse com 3 dias de luto, né? Isso significa muito luto no mês só, entendeu? Então, para que o mês em si não fosse triste, então decidiram apenas que o dia 10 de Tevet se tornasse então o dia de luto e jejum e tristeza nesse sentido. E também no dia 10 de Tevet, né,
tornou-se o dia específico em que o mundo judaico, eles recitam o Kadish em memória das vítimas do Holocausto. Então hoje também, né, o povo judeu está fazendo o seu Kadish em memória das vítimas do Holocausto, ok? Um antigo costume judaico que foi revivido pelo Rebbe Menachem Mendel, de abençoada memória, é dizer palavras de inspiração que leve a alma a se arrepender em dias de jejum como esse, né? Então esses dias, esse dia, né, é um dia em que as preces elas se voltam mais assim no sentido de as pessoas se voltarem para Deus com realmente arrependimento, uma techuvá, um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Então por isso são palavras, né, que devem inspirar as almas a fazerem a sua techuvá, né? Então é importante esse aspecto para nós aí, ok? Algumas coisas interessantes, não, né? Fatos, melhor dizendo, conectados com o mês de Tevet. Entre eles temos aí que o mês de Tevet, ele é o início da Tekufá, que é a estação de inverno. Então os próximos 3 meses são 3 meses de intenso inverno em Israel, né? O mês de Tevet, ele sempre vai ter 29 dias, né? Os 2 meses precedendo Tevet, né? O Reshivan e Kislev, podem ter 29 ou 30 dias, né? Dependendo do ano, né? Tem o tal de ano embolísmico, né? A partir de Tevet, as coisas são simples. Tevet tem 29 dias e Shevat 30 dias, estabelecendo um padrão de meses alternativos que continua pelo resto do ano, né? A conclusão de Hanukkah sempre cai dentro do mês de Tevet, né? Então, por isso, Hanukkah começa no dia 25 de Kislev e ele continua durante 8 dias e ele se conclui no mês de Tevet. Esther, né, foi levada ao palácio, né, no mês de Tevet, né, no palácio do rei Ahasverosh, né, famoso rei Assuero, no 10º mês que é Tevet. Então o Talmud explica que o mês de Tevet era um tempo particularmente oportuno, pois o frio faz o corpo ter prazer com o corpo de outro, né? Então a harmonia. O cerco de Jerusalém, que começou no dia 10 de Tevet, bem como também o livro de Zechariah, né? Zacarias, nos diz que 4 dias de jejum irão se transformar em dias de júbilo e alegria e de boas festas, né? Então, esses dias de jejum que temos aí registrado no livro de Zacarias, eles serão nos dias da redenção final com Mashiach, né? Serão transformados em júbilo, alegria e de boas festas, né? Que mais aqui? O mês de Tevet, né? A palavra Tevet, ela significa afundando. Então, o nome Tevet foi adotado pelo povo judeu durante o exílio na Babilônia. Acredita-se que denota afundar ou imergir, né? Imergir é afundar, emergir, vem para fora da água. Isso possivelmente é relacionado ao fato de que as pesadas chuvas de inverno transformam grande parte do Oriente Médio num pântano inundado nessa época do ano. Então, muita chuva é prevista para esses 3 meses ali, né? Então, nós estamos em Tevet, logo em seguida vem o mês de Shevat, e depois do mês de Shevat, nós temos aí então o mês de Adar, né? São os 3 meses de inverno, né? Os 3 meses de inverno aí. O dia 5 de Tevet, ele é especial para o mundo Chabad, o 5º dia, é marcado com celebrações
pois é a data em que um juiz federal decretou que a extensa biblioteca deixada pelo sexto Rebbe Lubavitcher, o Rabi Yosef Yitzhak Schneerson, de abençoada memória, pertencia à comunidade, e reconhecendo a extraordinária natureza de um Rebbe como uma figura comunitária, né? Então, as famílias não poderiam, né, requerer o acervo, né, da biblioteca como algo pessoal particular. Então, a justiça americana, ela determinou isso daí, né? Realmente do mundo rabade, do povo, né? Então, para finalizarmos essa parte aqui, vamos ao âmago da destruição do primeiro templo, que culminou aí o 10 de Tevet, que iniciou o cerco, e depois do dia 17 de Tammuz, rompendo-se as muralhas, e depois do dia 9 de Av, a destruição do templo. Então, o Talmud traz para nós a seguinte questão, o motivo central disto ter acontecido. Já vimos ali, né, há poucos instantes, sobre a questão de Deus enviar constantemente seus profetas para alertar o povo sobre a destruição de Jerusalém e do templo, se eles não fizessem Teshuvá, né? E o que eles fizeram? Eles prenderam, mataram profetas, bem como também falavam que as suas profecias eram falsas profecias. Jeremias, né, o profeta, também ele foi perseguido e foi levado ao calabouço, porque ele foi levar o recado de Deus, né? Então não aceitaram isso. Então, agora, para nós finalizarmos essa parte, então nós vamos àquilo que o Talmud conclui sobre essa primeira destruição, esses dias nefastos, né, para o povo judeu. Então, o Talmud, ele assim diz, né, depois do cerco babilônico, a destruição e etc e tal, foram levados cativos, 70 anos de exílio. Então, conclui o Talmud, devido ao ódio infundado entre os judeus, entre os próprios irmãos, Jerusalém foi destruída por causa do ódio infundado entre os próprios irmãos judeus. Então, o nosso Rebbe Lubavitcher, ele diz, por quê? O Talmud insiste em dizer que o ódio era infundado. Não havia motivos, tanto ideológicos quanto pragmáticos, para as divisões entre os judeus. Mas nenhuma razão, disse o Rebbe, é motivo suficiente para o ódio. Mesmo se houvesse algum desentendimento ideológico, pragmático, seja o que fosse, não era motivo para um ódio entre os próprios irmãos. O Rebbe diz, na realidade, todo o ódio é infundado. A mutualidade de nosso destino é muito mais profunda que qualquer possível causa para a animosidade. Todo ódio é infundado. Ponto. Então, por isso, amados, que nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas emoções, as nossas reações. Se você ficar com raiva de alguém, você está entrando no campo do ódio infundado. Não há explicação para um ódio. Ele sempre será infundado. Traduzindo, raiva, ódio, é ausência de confiança em Deus. Ponto. Aí você responde essa questão, tá bom? Portanto, se o ódio é infundado, foi a causa da destruição do primeiro templo, né? O Rebbe, então, ele diz, o seu único remédio para o ódio infundado é o amor infundado. É o antídoto, é a vacina. É a antítese para o ódio infundado, é o amor infundado. Por que você ama o seu irmão? Não tem explicação, eu amo. Por que você ama?
a Deus. Não tem explicação. É infundado. Eu amo porque eu amo. Eu amo porque não estou esperando nada em troca. Eu amo porque isso me dá satisfação, alegria. Me faz sentir gente, humano. Me faz me ver como a imagem e semelhança do meu Deus. Eu amo porque eu amo, ponto. Entendeu o que é o amor infundado, a antítese, o antídoto, a vacina contra o ódio infundado? É isso daí. Então, por isso, nossa redescoberta da unidade intrínseca que supera todos os motivos para a discórdia e os conflitos. Então, vamos partir do povo judeu. O ódio infundado foi a destruição do primeiro templo. Então, o antídoto, o amor infundado. Esta é a base sólida que o nosso Rebbe Menachem Mendel reconstruiu o judaísmo desde os anos 1950 até 1994. E hoje o povo judeu está muito bem no seu amor infundado de um para com o outro. Está precisando aperfeiçoar, melhorar? Lógico que sim. Os dias de Mashiach ainda não começou, mas que está muito melhor do que antes do Holocausto, por exemplo, está muito melhor. Tanto é que o conhecimento de Deus chegou às nações para os não-judeus. Entendeu? Então, o amor infundado é o antídoto para todo e qualquer ódio nesse sentido. Então, dessa forma, o povo judeu, hoje, mais do que nunca, né? Se acontece alguma coisa ruim com o judeu do outro lado do mundo, todos os judeus, em todo o transcorrer dos 4 ventos do planeta, estão sentindo o mesmo problema e estão chorando a mesma tristeza. E estão se locomovendo ao mesmo tempo para poder ajudar aquele irmão judeu. A regra geral é assim. Tem que melhorar, aperfeiçoar, etc. Lógico que tem. Os dias da redenção final ainda não começou. O justo e verdadeiro Mashiach ainda não se revelou para fazer as coisas serem plenas, completamente plenas, entendeu? Mas o caminho é esse, a direção é essa. E quanto mais se aumenta o amor infundado, mais os dias de Mashiach são abreviados. E é esta lição que nós, Benenô, precisamos aprender e viver essa realidade. Precisamos aprender e viver essa realidade, né? Para que realmente possamos estar bem fortes e unidos, ok? Então, por isso, né? Faça preces por Jerusalém, encoraje e ajude os defensores de Jerusalém, do povo judeu, e demonstre amor ao seu próximo irmão judeu, ao seu próximo não judeu, e faça com que os dias de Mashiach sejam de fato abreviados e que se revele rapidamente em nossos dias. Amém. Amém. Ok? Vamos rápido que hoje a nossa noite é branca, né? A nossa noite é em claro. A nossa terceira aliá de hoje está no capítulo 48 de Bereshit, a partir do versículo 17 ao verso 22. Estamos aí na continuidade, né, em que Iacob está abençoando Efraim e Menashe, certo? E dentro desse sentido aqui, nós vimos aí alguns aspectos referentes a essa questão. E na nossa terceira aliá propriamente dita, né, nós temos aí então, a partir do versículo 17 do capítulo 48, em que Iosif viu que o seu pai mudou a mão direita, saiu da cabeça de Menashe e foi para a cabeça de Efraim. E a esquerda sobre Efraim foi para a cabeça de Menashe. Então, nesse sentido, Iosif, né, ele quis corrigir a posição das mãos, e ele então falou para o seu pai, né, não é assim que deve ser feito, pai. Esse daqui, Menashe, é o primogênito, né? Então, o Talmud e a Mishnah, os nossos sábios, trazem esse episódio aqui, em que Iosif quis corrigir o seu pai. Então, Iacob, ele responde a Iosif
da seguinte forma: você acha que não estou consciente de que um fato tão óbvio para você? O meu dom profético me revela coisas que você nunca me disse. Sei que você foi vendido. E Iosif nunca tinha dito para o seu pai que ele tinha sido vendido. Sei dos motivos de Reuven quando pecou. Quando ele foi e tirou a cama junto à concubina e levou para a tenda da sua mãe Leia. Ele falou: eu sei exatamente os motivos que levaram Reuven a fazer isto quando ele pecou. Os seus sentimentos eram nobres, mas a ação não estava aprovada. Sei dos pensamentos de Yehudá quando aproximou-se de Tamar. E você pensou que eu não saberia qual dos seus filhos era o mais velho? Troquei as mãos de propósito. Tanto Menaxê como Efraim terão descendentes notáveis. Mas Efraim, ele será o mais jovem, né? Efraim, o mais jovem. Os seus filhos se destacarão. E entre eles haverá um grande líder, chamado Yehoshua, Josué. E é ele que trará, de fato, todo o nosso povo para a terra prometida. Ele também fará uma guerra em que o sol ficará paralisado. O sol vai parar até que ele vença a batalha. Dessa forma, coloquei minha mão direita sobre Efraim. A bênção de Efraim e Menaxê servirá de modelo a todos os pais judeus ao abençoarem os seus filhos. Por isso, Iacov disse: possa Deus torná-los como Efraim e Menaxê. Certo? Então, Efraim é mencionado em primeiro no lugar de Menaxê. É a escolha divina. E ao mesmo tempo, tanto Efraim como Menaxê, eles são escolhidos para que os pais judeus, ao abençoarem os seus filhos, falam para eles, abençoe os seus filhos, dizendo que Deus vos faça como Efraim e Menaxê, ou possa Deus torná-los como Efraim e Menaxê. Por quê? Porque Menaxê e Efraim, ou Efraim e Menaxê, certo? Foram os primeiros filhos judeus fora da terra prometida, vivendo num mundo totalmente atípico à sua fé e que permaneceram aos ideais dos patriarcas. Permaneceram firmes na palavra, na Torá. Então, quando o pai judeu, ele abençoa os seus filhos, possa Deus torná-los como Efraim e Menaxê, porque o povo judeu está no exílio, fora de Eretz Israel. É para que eles abençoem os seus filhos fora de Eretz Israel e que eles sejam como Efraim e Menaxê, que não se deixem contaminar pelo mundão aí, pelos usos e costumes das nações idólatras, libertinas e companhia limitada, que não percam a sua identidade judaica e não sejam assimilados, engolidos pelas nações. Entendeu? Por isso que o pai judeu abençoa os seus filhos dessa forma aí. Então, isso significa que vocês sejam verdadeiramente livres de todo e qualquer exílio egípcio. Ok? Então, revelarei a vocês sinais através dos quais poderão identificar o verdadeiro líder. Ele pronunciará então a expressão Pakod e Ificod. Pakod e Ificod, que significa eu me lembrei, né? Então, essa frase, o verdadeiro líder para libertar o povo do Egito, ele virá com esta expressão, dizendo, Deus diz, Pakod e Ficod, que significa, Deus diz, eu me lembrei.
E essa frase, essas duas palavras, melhor dizendo, Yosef, ele transmitiu essa mensagem de Yaakov a Serach, a filha de Asher, neta de Yaakov, que sobrevivera a todos os outros membros da sua geração. Serach, a filha de Asher, foi a única sobrevivente de toda esta geração dos patriarcas aqui, de José. Quando o povo se tornou escravo no Egito, ela estava viva. Quando Moshe chega ao Egito e diz, eis que Deus diz, Pakod e Ficod, eu me lembrei. Aquela geração que estava ali, o que é isso? O que significa isso? Eles foram procurar quem? Serach, a filha de Asher, que era a única sobrevivente daquela geração. E por que ela era a única sobrevivente daquela geração? Porque quando ela pegou a sua harpa e tocou para o vovô Yaakov, anunciando numa canção melodiosa, o meu tio Yosef vive e ele governa o Egito, e ela foi repetindo isso, até que a alma de Yaakov se alegrou, e ele pôde sorrir, e disse a Serach, a sua neta, boa coisa você está cantando, que você seja abençoada com uma vida longa. Entendeu? Então a bênção de Yaakov fez com que Serach, ela tivesse uma vida longa. Então naqueles dias em que Moshe vai chegar lá na frente, nós vamos ver de novo essa história lá na frente. Então os anciãos ali do povo vai procurar, vai perguntar para quem? Para Serach. Olha o poder feminino aí, entendeu? Já falado aqui anteriormente. E ela disse, eu ouvi esta expressão, meu pai, Asher, ouviu de Yaakov, Yosef, o titio, também falou isso, que o verdadeiro líder para libertar o nosso povo do Egito, ele viria e diria, Pakod e Ficod, dizendo que Deus, eu me lembrei. E por isso acreditaram em Moshe. Ok? Então, nessa graça bendita aí, né? Yaakov prometeu a Yosef, né? Como recompensa por você ter tido o trabalho de levar-me a Eretz Israel, para enterrar-me, eis que concedo a cidade de Shechem como teu local de sepultura, né? Tomei Shechem das mãos dos Emoritas na época em que levantei-me com arco e flecha para ajudar Shimon e Levi, após terem aniquilado Shechem, né? Então, Yosef teria essa porção da terra da cidade de Shechem, bem como também ele receberia outra porção de terra dos seus irmãos, né? Então, essa é uma passagem majestosa que nós temos aqui, dentro desse sentido aqui, né? Então, Menashe era o primogênito, porque em primeiro lugar, um judeu precisa se sentir deslocado no exílio, né? Quer dizer, é um peixe fora d'água, é nesse sentido. O que assegura que ele não se assimilará, né? Então isso faz com que ele fique forte no exílio para não ser assimilado, não perder a sua identidade. Mas o propósito primário de estar no exílio é ter sucesso em servir a Deus ali. E é por isso que Yaakov abençoou primeiro Efraim. A Efraim. Certo? No sentido de que o sucesso do povo judeu no exílio é fazer com que o propósito primário seja alcançado, que é fazer com que saia do mundo secular as faíscas divinas, para revelar a centelha divina dentro de cada ser humano, dentro de cada coisa, para que a luz se torne mais presente e possamos transformar o mundo para ser a moradia de Deus. Então, nesse sentido, é que nós precisamos buscar, como diz o nosso Rebbe Menachem Mendel,
né? Uma questão de imunização versus influência. Menashe, ou Menashe, é o sinal da imunização, está imune. Mas Efraim, ele é o exemplo da influência positiva. Estar no meio do mundo, mas não estar com o mundo. Estar no meio das coisas vis e profanas, mas não é dominado por elas e nem a sua conduta é norteado por essas questões negativas. Pelo contrário, Efraim, ele é a influência positiva entre as nações, entre o mundo profano, secular, mesquinho, egoísta, materialista e por aí afora vai. Mas é a influência positiva. Você precisa ser essa influência positiva, levar o conhecimento de Deus, o único Criador, o único Redentor, o único Salvador. Levar a consciência de Deus, levar a consciência de família, levar a consciência de liberdade, para que juntos possamos transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Essa é a tarefa suprema desde Bereshit, no princípio. E ela que norteia todos os 5 livros da Bíblia. Transformar este mundo para ser a moradia de Deus. É uma mensagem, um tema que é focado durante os 5 livros da Bíblia. A Torá. E a Torá e os ensinamentos judaicos não cansam de falar sobre isso. Por quê? Porque é a nossa tarefa suprema. Então, amados, vamos ser essa influência positiva. Transformar o mundo para ser a moradia de Deus. Na graça bendita de Hashem, amanhã estaremos aí com a nossa 4ª leitura. Ok? Baruch Hashem. Até lá. Shalom, shalom.